Como propaganda eleitoral, nós temos algumas espécies. A primeira espécie dela é a propaganda partidária. A propaganda partidária ele está direcionado basicamente às informações, às comunicações do partido a seus filiados. Essas comunicações são de programas e projetos direcionados à saúde, à educação. Então são posicionamentos do partido, são as suas comunicações dos seus posicionamentos e processos aos seus filiados no âmbito nacional. Já a propaganda intrapartidária é uma propaganda mais direcionada aos filiados no sentido de que aquele pré-candidato, ele tenta convencer os filiados, chamados de convencionais, a votar nele na convenção coletiva partidária para que ele tenha a legitimidade para concorrer, para ser candidato, para concorrer às eleições municipais. Então, nos 15 dias que antecedem aí as convenções, o filiado, o pré-candidato, ele vai tentar convencer aqueles colegas também filiados, chamados de convencionais, a votar nele para que ele consiga seguir ao pleito, Então, neste período que antecede a convenção, ele pode aí fazer bandeirolas, Ele pode aí fazer aí slide para enviar para os seus colegas de trabalho, mostrando as suas qualidades, qualidades que podem aí fazer a diferença, na hora da votação da convenção. Uma vez realizada aí a votação da convenção e o pré-candidato aí tiver uma votação considerável que permita a ele assim de em diante, a partir daí ele vai tentar o registro, no Tribunal Superior Eleitoral, para então ele ter a legitimidade de ser um candidato. Então, a partir do momento que ele passa a ser um candidato, que ele faz o registro dele, é óbvio que tem um prazo de impugnação, mas a partir do momento que ele faz o registro dele, ele já pode fazer a propaganda política eleitoral. Mas a propaganda política eleitoral, ela não está vinculada a esse procedimento, ela está vinculada a um prazo, Como todos os outros procedimentos, as espécies de propaganda eleitoral, ela tem seus momentos, ele está vinculado ao prazo. Então, esse momento da propaganda política eleitoral, em tratando-se de eleições municipais para o ano de 2020, ele só acontecerá em setembro, no dia 27 de setembro. Então, antes disso, o candidato, neste caso aí, considerado pré-candidato, ele não pode fazer propaganda política eleitoral. Ele está limitado, enquanto pré-candidato, a alguns ditames da lei, que nós falaremos mais adiante. Então, a propaganda política eleitoral, ela é diferente da propaganda intrapartidária. Enquanto a propaganda intrapartidária, você tenta convencer os convencionais a votar em você para você seguir adiante, lá na propaganda eleitoral você tenta convencer o seu eleitorado a votar em você para você conquistar aquele cargo que você tanto sonha. Então, é importante que seguimos adiante falando do início dessa caminhada. Então, essa caminhada ela inicia lá com o alistamento eleitoral. E aí, você fazendo alistamento eleitoral, tendo sua regularidade, você faz a sua filiação a um partido. A partir do momento que você convence o partido que você é capaz de fazer parte daquele grupo, você aí já vai galgar outras coisas. Quais são essas outras coisas? Justamente é convencer seus colegas que você tem capacidade para seguir adiante, E esta capacidade ela tem que ser votada para você conseguir na convenção coletiva. Então nós temos aí a filiação partidária. Após a filiação partidária, o partido vai incluir seu nome no Tribunal Superior Eleitoral, chamado de lista oficial. Então todos terão acesso a essa informação. Todos poderão entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral e saber que você faz parte de determinado partido. Enquanto isso, a propaganda partidária, já citada lá atrás, ela pode ocorrer. Os anúncios, as comunicações da propaganda partidária podem ocorrer nesse lapso temporal. Na sequência, nós temos aí a convenção partidária. Então, aquele momento, como já dito, os 15 dias que antecede a convenção, você, como pré-candidato,
você pode fazer aí a sua campanha intrapartidária. Entende-se que o período de convenção ele pode ocorrer entre 31 de agosto a 16 de setembro. É o espaço de tempo que os partidos têm para fazer a sua convenção, escolher quais as pessoas que vão concorrer, né, para as eleições de 2020, que é através de votação, é claro. Então, a partir do dia 27 de setembro de 2020, pode-se e está autorizado a propaganda política eleitoral propriamente dita. Então, no período que antecede a propaganda eleitoral é chamado período de pré-campanha. E neste período de pré-campanha, você não pode fazer o pedido explícito de voto. Você só pode fazer a exaltação das suas qualidades, demonstrar seus projetos, não é? Demonstrar seus programas, fazer reuniões, dar entrevista em rádio. Então você tem uma série de coisas, você tem um leque amplo para poder trabalhar na pré-campanha. E assim, não há razão e também não há necessidade de se avançar o sinal, porque você poderá correr o risco de insurgir em abuso de poder econômico ou abuso de poder político. A depender da situação também, você pode ser imposto a pagar uma multa pela uma situação de propaganda irregular. No caso de abuso de poder político e econômico, se ocorrer isso, você pode ganhar, mas não levar. Ou seja, você pode perder o mandato. Não é? Aquele trabalho que você fez anteriormente com muito esforço, com muita atenção, com muita dedicação, pode ser perdido pelo simples ato impensado, pelo simples avançado sinal. Então tenhamos bastante cuidado com isso. Outra coisa que eu queria trazer para você é que normalmente essas convenções acontecem até o dia 16 de agosto de cada eleição municipal. Com o advento aí da emenda constitucional número 107 de 2 de julho de 2020, nós tivemos algumas alterações de datas. Essas alterações de datas foi justamente neste período de pré-campanha e no período de propaganda política eleitoral, tendo ao final, em 15 de novembro, podendo ter segundo turno em dezembro, né, a votação. Então, para esta aula de hoje é que eu queria falar. Te espero na próxima. Um abraço.